meus amigos do Facebook, meus amigos do Caminho de Luz, boa noite, muita paz. Escolhemos o tema de hoje para refletirmos juntos sobre a valorização da vida, sobre a importância da vida. Mas, curiosamente, ao falarmos sobre a vida, vamos iniciar a nossa reflexão falando da morte. Na questão 68 do Livro dos Espíritos, Kardec explica que a morte tem por causa natural o esgotamento dos órgãos. O nosso corpo fica fraquinho, não consegue, não tem coesão suficiente necessária para que o espírito atue através dele, então esse espírito se liberta. Na questão 154 do Livro dos Espíritos, Kardec diz o seguinte: o homem deixa a vida sem se dar conta. A morte natural é como um foco de luz que se apaga. Olha que serenidade na morte. Há muitos anos atrás, assim que eu me mudei aqui para Juiz de Fora, eu tive uma experiência que me ilustrou perfeitamente sobre essa questão desse foco de luz se apagar suavemente. Eu era vizinha de um casal de velhinhos, eles moravam aqui no meu prédio, e eu saí de manhã para minha caminhada natural, matinal, e em passando de volta para casa, pelo supermercado, eu comprei algumas coisas para o almoço das crianças e para o lanche depois. E eu vinha cheia de sacolas, quando da esquina, que eu virei a esquina da Sampaio, onde eu moro, eu vi um homem debruçado sobre o portão de ferro do meu prédio. E eu pensei, alguém está passando mal, o que será que está acontecendo? E eu vim caminhando naturalmente, vim me aproximando e identifiquei o senhor, o velhinho, já muito idoso, meu vizinho. Eu pensei, o que será que está acontecendo? Onde será que está a senhora, sua esposa, também velhinha? E no que eu fui me aproximando, eu percebi que ele começou a cambalear, ainda que segurando no portão. Eu rapidamente me aproximei dele, vi que ele ia cair, deixei as sacolas no chão e comecei a ampará-lo por trás, pelas costas, que era onde eu tinha chegado. Mas como ele era pesado, mesmo sendo velhinho e já estando frágil, eu não conseguia segurá-lo nos meus braços. E eu fui amparando a sua queda suavemente até que eu consegui depositá-lo sobre os meus pés, sobre o meu par de tênis. E ali eu deixei-o suavemente depositado nos meus pés e fiquei aguardando que alguém chegasse. Quase que imediatamente depois, a sua esposa vinha de dentro do prédio, onde ela havia ido buscar socorro pelo telefone, e logo depois chegou o socorro que ela havia pedido, o médico, enfim, a emergência de socorro que precisava. Eu passei aquele fardo tão precioso naquele momento, que havia me despertado tanta preocupação, eu passei para outras pessoas. Peguei as minhas sacolas e vi que ele estava sendo socorrido e segui para minha casa, para o meu apartamento. Qual não foi a minha surpresa quando deixei as sacolas em casa e retornei para saber notícia, eu soube que ele havia já desencarnado. E eu descobri que ele foi exatamente esse tipo de morte suave e serena. Eu não ouvi um gemido deste velhinho. Eu não ouvi um lamento. Ele simplesmente se apagou, como esta luz que Kardec fala que se apaga. Olha que morte extraordinária. Na questão 155A do Livro dos Espíritos, a vida e a morte
São dois estados que se tocam e se confundem. É a explicação que Kardec nos dá para a vida e para a morte. Porque o elemento comum desses dois estados é o espírito, que habita o corpo e que depois se liberta através desta luz que se apaga, que é a energia física, que é a saúde do corpo. Portanto, meus irmãos, meus amigos, morrer não é ruim. A vida continua, mas precisamos prestar atenção em algumas coisas. Para que a morte seja uma coisa serena, é preciso bem viver. É preciso nos prepararmos com uma vida saudável. Bem viver para bem morrer. Este é o segredo dessa morte tranquila. Então, a nossa preocupação neste momento deixa de ser com a morte, para nos preocuparmos efetivamente com a vida. E nesse instante em que paramos para nos preocupar, para prestar atenção no tipo de vida que estamos vivendo, que sementes estamos plantando no nosso caminho, que exemplos estamos dando para aqueles que estão à nossa volta, nós vamos analisar a importância da encarnação. O espírito imortal precisa da encarnação. De tal forma, essa preocupação com a encarnação, que Kardec, na questão 175A, ele vai perguntar, ele vai questionar se não seria melhor permanecer como espírito. E a resposta é muito clara. Os espíritos dizem a ele, não, não, seria permanecer estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, encarnar é preciso. Viver plenamente é preciso. Viver todas as instâncias de aprendizado da vida, em todas as nuances de dor e de prazer. Ter todas as experiências para o devido aprendizado. Isso porque nós, espíritos, somos uma das forças da natureza. E somos os instrumentos dos quais Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Nós somos, segundo uma companheira minha, já mais antiga, os braços e as pernas de Deus. Nós somos os olhos, os ouvidos e a boca de Deus. É através de cada um de nós, não importa o estágio em que estejamos, que Deus age, que Deus realiza os seus desígnios providenciais. Por isso, meus irmãos, meus amigos, vamos prestar atenção no nosso aprendizado diário. Somos muito importantes. E de encarnação em encarnação, errando e acertando, aprendendo e ensinando, vamos crescendo em conhecimento e sabedoria. E num processo natural e simultâneo, nós vamos realizando através de cada encarnação a depuração e o crescimento do qual necessitamos. É através do nosso corpo que realizamos o nosso aprendizado. Quando erramos, produzimos energias enfermiças. Quando acertamos, produzimos energias saudáveis. Mas, ao errarmos, marcamos em nós a necessidade do acerto.
E por isso, Kardec, na questão 196A do Livro dos Espíritos, comenta e afirma que o corpo é o alambique do qual a alma deve entrar para se depurar. Nesse processo de aprendizado, nós sofremos a ação dos nossos acertos e dos nossos erros. E o processo natural dos nossos erros, a consequência deles, pode ser a dor. É preciso aceitar esses processos, nesse laboratório vivo da vida em que nos encontramos, por misericórdia de Deus, por entender que nós nunca iremos aprender senão pela própria experiência, porque conselhos nós não aceitamos. Nós somos orgulhosos, somos vaidosos e ainda realizamos aquilo que chamamos de malcriação para com aqueles que nos aconselham no bem. Largamos para lá. Por isso, meus amigos, a vida é preciosa. A vida é muito preciosa. Há dificuldades na vida? Sim. Há sofrimentos na vida? Sim. Por que não? Mas por que esses sofrimentos e essas dificuldades existem? Pura e simplesmente porque somos diferentes. Nenhum de nós age e tem conceitos exatamente iguais aos outros. Todos somos diferentes. E é nessas diferenças que o nosso egoísmo se manifesta, que o embrutecimento da nossa alma se mostra, se revela. É através desse filho dileto do egoísmo, que é o preconceito, que nós causamos dores enormes nos nossos irmãos. Simplesmente porque somos diferentes. Não aceitamos as diferenças, julgamos, condenamos e muitas vezes realizamos atitudes atrozes em nome da nossa verdade, em nome daquilo que achamos ser o certo, mas que, na verdade, são revelações do nosso egoísmo e do nosso embrutecimento espiritual, ainda. E todos nós, juntos, vamos nos burilando, errando e acertando. Porém, quem sofre a ação dos nossos erros, se não tiver bases sólidas de fé viva e conteúdos intelectuais, morais, recursos que possam sustentar um bom ânimo, quem sofre cai. Cai de forma dolorosa, muitas vezes com difícil reerguimento, porque a pessoa desanima, a pessoa se sente sozinha, é como se ela tivesse abandonada à própria sorte. E muitas vezes, o primeiro pensamento que vem à mente é acabar com tudo. Acabar com a dor. Porque o que as pessoas querem, quando muitas vezes tentam o suicídio, e outras conseguem, é acabar com a dor. Elas não querem acabar com a vida. De tal forma que relatos daqueles que tentaram e não conseguiram, e através de literatura mediúnica, aqueles que efetivamente se suicidaram, eles revelam que antes da morte do corpo, naquele lapso de minuto, de segundo, eles sentem um arrependimento enorme por estarem fazendo aquilo que estão. Então, eles querem acabar com a dor. Neste momento de desequilíbrio da emoção, do sentimento, neste momento em que o pensamento não consegue produzir nada de bom, de otimista, de construtivo, em que a lembrança do preconceito sofrido, da injustiça sofrida, toma corpo dentro de si,
vai acontecer aquilo que André Luiz, nos domínios da mediunidade, fala: prostração moral da alma. A alma vai entrar num estado deficitário de força moral, vai ficar prostrado. E é onde Emmanuel, no livro Fonte Viva, vai dizer que, como consequência da prostração moral, essa criatura infeliz vai se tornar órfão da sintonia do bem. O que aconteceu com André Luiz. André Luiz, ao se desencarnar, ficou preso a uma consciência pesada, a uma não aceitação do estado em que se encontrava e entrou em prostração moral. Permaneceu anos neste estado de espírito, sem perceber que o amparo se fazia sobre ele durante todo este tempo. Ele se encontrava órfão de sintonia, porque não conseguia alcançar o pensamento do bem. E se, porventura, neste estado de prostração e orfandade no bem, por impulso nosso, tirarmos a própria vida, é assim que retornaremos à pátria espiritual, moralmente prostrados e órfãos de sintonia. É assim que nós queremos continuar a nossa vida depois do desencarne? Ou será que nós queremos desencarnar como aquele velhinho cuja chama se apagou suavemente e teve a morte mais serena que eu já vi? E eu pude presenciar em loco, ao vivo, próximo de mim. Por isso, meus amigos, a vida é, sim, preciosa, muito preciosa. Segundo André Luiz, ainda no livro Domínios da Mediunidade, ele vai dizer que a encarnação é sempre o melhor para o espírito, como medida indispensável à restauração do equilíbrio. Porque nesse processo de aprendizado erramos muito, é natural. É uma coisa que pertence ao aprendizado, o erro. A aceitação ou não das consequências desse erro é que nos causam estranheza. A encarnação também traz muito de perto a gritar em nossa vida a misericórdia de Deus. Porque se em espírito, se na nossa mente, se moralmente nos encontramos enfraquecidos, perturbados, desequilibrados, é através das nossas pernas, dos nossos pés físicos, que podemos adentrar as portas dos templos de sabedoria, das igrejas, das casas espíritas. Mesmo em desequilíbrio, podemos ouvir a palestra construtiva. Podemos receber o passe restaurador das nossas energias. Podemos conviver com pessoas otimistas, boas, que irão nos influenciar no nosso estado de espírito depauperado, pela injustiça, pelo preconceito, pelas diferenças, pela imperfeição do nosso próximo e pela nossa própria imperfeição. O que fazer, então? Não desistir da vida, jamais. Nunca cogitar de acabar com tudo. Quando pensarmos que isso é solução, devemos pensar que vamos manter o nosso estado mental e moral frágil, doloroso, triste, angustiado, em sofrimento. Não nos esquecendo de que Kardec sempre nos diz de que o passado, quando dele nos ocupamos, é presente. E neste sentido, ao nos lembrarmos da ofensa recebida, ao nos lembrarmos da agressão sofrida,
esse passado estará redivivo dentro de nós por anos e anos e anos, de tal forma que podemos interpretar como uma eternidade. É o tempo que para na nossa lembrança. É o tempo que para no nosso pensamento negativo. E aí nós vamos nos alimentar por quanto tempo? Então, meus amigos, acabar com tudo não é solução. Peça ajuda. Saia de si, diz, eu preciso de ajuda. Acredite, alguém bom te ouvirá e virá em teu socorro. Pode não ser no mesmo dia, na mesma hora, mas aguarde. Aguarde mais um pouco a ação do tempo. Tenha um pouquinho de paciência, acredite em Deus e a ajuda virá. E você não mais se sentirá sozinho, desamparado, caído, mas sim amparado. E o sair de si, o não se isolar, vai servir também para aqueles que se encontram em condições de estender as mãos. Aquele que está apto a ajudar. Vamos sair de nós, do nosso conforto, da nossa aparente e transitória felicidade. Porque Emmanuel disse a Chico, tudo passa. As dores, os sofrimentos, as lágrimas passam. Mas essa nossa felicidade transitória também passa. Então, nós não podemos pensar que é só o outro que vai sofrer. A dor, o sofrimento também pode bater à nossa porta. E nesse momento, nós podemos precisar do outro. É preciso olhar em torno. É preciso sair de si. É preciso prestar atenção naquele que se encontra em nossa volta. É a criatura mais próxima na nossa vida. É o irmão de sangue, é a mãe, é o pai, é o cunhado, a cunhada, o avô, a avó. São essas pessoas que estão à nossa volta, que precisam de ajuda. São essas pessoas que conhecemos e que notamos mudanças em seu comportamento. São os nossos amigos, aqueles com quem convivemos. São aqueles companheiros de trabalho que cotidianamente observamos o comportamento. Então, se uma pessoa começar a mudar, por exemplo, é muito vaidosa, é muito cuidadosa consigo mesma e, de repente, passa a ficar relaxado, vamos prestar atenção. É aquela pessoa que é autoastral, que é falante, que distribui sorrisos e que, de repente, fica circunspecta e, de repente, fica fechada em si mesmo, em si mesmada. Vamos prestar atenção. Vamos buscar uma conversa amiga, sincera, não curiosa. Não é se intrometer na vida alheia, mas encontrar uma forma de saber se aquela pessoa precisa da nossa ajuda. É o mínimo que fazemos, é ouvir. Muitas vezes essas pessoas precisam tão somente de um ouvido amigo. Outras vezes, elas precisam de uma palavra amiga. E é assim que Deus, nosso Pai, age através de nós. Não é nenhum milagre, não é nenhum santo que desce dos céus para ajudar ninguém. Somos nós, os instrumentos legítimos de Deus, se prestarmos atenção naquilo que precisamos. Sair de si, não só para pedir ajuda, mas para prestar a ajuda, que será revertida em nosso benefício. Aquele a quem ajudamos sentirá uma simpatia por nós e pelos nossos. É a lei da intercessão, a vida de relação nos ensinando a vida de relação, fazendo com que doemos o que temos de melhor. O nosso estudo é grave, o nosso estudo é sério e deve nos trazer reflexões profundas no nosso modo de agir.
A atualidade desenvolve em nós um egocentrismo, um recolhimento da nossa personalidade para não sermos incomodados. O avanço tecnológico promove o nosso recolhimento íntimo. Falamos através da internet, falamos através do telefone, mas pouco nos encontramos. E a nossa solidariedade perde o calor humano da nossa presença, o calor presencial. Por isso a importância de sair de si. Vamos prestar atenção em nós e no nosso próximo, porque foi assim que Jesus recomendou: amai-vos uns aos outros. Mas esse amor não é um sentimento puro e simples, é uma ação, é uma atitude, de tal forma que Jesus recomendou a Pedro: Pedro, pacificai as minhas ovelhas. Somos nós perdidos, somos nós clamando por socorro, por companhia, estamos sós, precisamos nos acalmar uns aos outros, pela nossa palavra, pelo nosso olhar, pelo nosso ouvido. E esta é a reflexão que eu deixo para esta noite. Nosso estudo pequenino, mas com conteúdo muito importante e de muita responsabilidade para todos nós. E para encerrarmos a nossa reflexão, eu quero dividir com vocês a oração de São Francisco, que cabe exatamente no nosso assunto. A todos nós enfermos da alma, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo das nossas misérias humanas que vivemos para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção.